E esse é o parquinho que normalmente nós trazemos os meninos para brincar. Agora é inverno, né? Tá bem seco, aí por isso a vegetação seca, as árvores secas, mas isso aqui no verão fica tudo muito verdinho. É um parquinho fechado, ele fecha automático ali 7 horas da noite, fecha o portão automático. E é bem tranquilo aqui, é bem gostoso, é bem espaçoso, tem diversos brinquedos, tem água, tem uma fonte de água aqui também. E claro, no verão tem mais crianças, os nossos não importa se tá frio ou se não tá frio, eles querem vir, a gente sempre procura trazer. Aí hoje saiu um sol, depois de muitos dias sem sol, hoje saiu, tá na casa dos 10 graus agora e são 3 horas da tarde. Então é bem gostoso. Aí pra cá tem a quadra, onde joga uma quadra poliesportiva, ali mais balanço, tem várias coisas para fazer aqui. É tudo monitorado, né? Tem um circuito de câmera que monitora. Deixa eu mostrar a fonte aqui para vocês. Aqui, ó. A bica d'água, né? Uma torneira. Tem duas, tem essa aqui. E tem uma outra ali na frente. Tem água, não sei se é potável, né? Mas pelo menos tem água. E ali nessa casinha os banheiros. Então, é bem completinho. E tem parquinho que não tem banheiro, né? Então aqui é bem completo. E bem tranquilo aqui. Aí a quadra. Aqui a gente traz meninos para jogar bola, mas hoje eles estão jogando do lado de lá. Porque o André quer brincar nos brinquedos e o Pietro quer chutar bola. Aí a quadra tem esse revestimento aqui também, não é grama. Mas acho que é uma grama sintética, não sei o que é isso aqui. E é bem gostoso de trazer eles brincar aqui. Aqui uma igrejinha antiga, com cara de abandonada. A gente tá passando aqui do lado. Mãe, eu tô cansada. Tinha uma casa aqui, né, Léo? Mãe, quero ir pra casa. O papai vai explorar lá a casa. Eu também vou. Olha onde pisam. Meu Deus, que eu vou ter pesadelo. Achei um pau. Ai, uma janela. Quer ver? Quer ver, né? Vamos lá. Ele quer, ao mesmo tempo não quer. O que tem lá dentro? Tem uma janela. Tem o banheiro deve ser aqui. Ali tem uma estátua de um santo que fica bem na frente da igreja. A igrejinha é essa aqui. Uma cheiro de coisa velha. Cheiro de coisa velha, Pietro? Vamos ver se dá pra ver alguma coisa lá dentro. Dá eco? Olha lá. Tem uma porta, né? Tem um. Aí não vai ficar uma boa imagem pra vocês, mas é o que eu consigo mostrar. Olha, eu acho que a estátua é de São Lázaro, não temos certeza. Mas é pra ser. Você vai tomar banho. E esses são os canais canal de irrigação das arrozeiras. Tem bichinho. Vai tomar banho.
É bem legal, a água é bem limpinha. E aqui a gente tá em Vespolite mesmo, só a parte mais fora da cidadezinha. Saímos pra dar uma explorada, aproveitar esse lindo dia de sol hoje. Dá Porque pra amanhã ver que já é é pra chover de novo, né, Pietro? Uhum, dá pra ver que é Vespolite porque tem um postinho ali, ó. É, né? E o André não perde tempo. Tá meio verde essa, filho. Vamos ver se achamos uma mais sequinha?
Oi, gente! Como é que vocês estão? Espero que bem. Por aqui estamos bem. Eu já estou bem melhor do meu resfriado. Claro que não 100% ainda, mas já estou bem melhor. Um resfriado normal de troca de estação, né? E na verdade quem pegou esse resfriado foi o André. Mas aí quando nós viajamos, ali que vocês viram no vídeo que eu comentei que ele não estava bom lá em Veneza. E aí ele ficou doentinho, o André deu muita tosse e febre. Só que ele teve. Aí viemos para casa, é claro que eu e o Léo ficamos resfriados também, só que eu e o Léo atacou as nossas vias aéreas. Eu mais do que o Léo. Tanto que eu nunca tive sinusite e agora eu tô tendo sintomas de sinusite. Uma dor aqui em cima desse olho e até de tocar aqui dói. Então andei pesquisando, é sinusite sim. E a minha começa ali depois do almoço e dura até a hora de eu deitar. Engraçado que quando eu deito, ela passa. Não tomo medicamento. Eu só tomo medicamento em extremo, quando eu não aguento mais. Mas por hora não tomei nada. O que eu tomo são coisas naturais. Chás. O Léo faz um chá maravilhoso ali, que é muito bom. Foi um dos melhores, assim, que me ajudou a desentupir as vias aéreas. Eu só tive isso. Não tive febre, não tive dor no corpo, não tive mais nada. Só muito comprometidas as vias aéreas. Aí ele faz um chá ali com laranja, gengibre, alho e mel. Fica gostoso o chá, por mais que sinta um pouco mais a intensidade do alho, mas é um chá bem gostoso de tomar. Ele fez para mim acho que umas 2 noites e foi o que me ajudou bastante. E agora eu tô tomando só chá de laranja com gengibre antes de deitar. E durante o dia bebo bastante água, né, que é o que realmente ajuda a limpar as vias aéreas. Mas logo, logo eu já estou 100%, né, André? Mamãe, deixa eu falar com a Titi. O que você quer, meu amor? Eu tomei remédio. Né? Eu tomei remédio pra ficar bem. O André, nós tivemos que comprar um xarope para tosse, porque ele tava com muita tosse bem intensa. Então, compramos lá em Mestre um xarope para ele tomar 3 vezes ao dia. Então, foi o que ajudou a melhorar, né, a tosse dele. Mas o do André é engraçado que era uma tosse seca, ele não tinha as vias aéreas entupidas e teve febre 2 dias lá na casa do nosso primo. E também eu não medico os meus filhos. A única coisa que eu dei mesmo pro André foi esse xarope, porque a tosse estava demais. Ele chegava até ter um mal-estar por causa da tosse, e aí nós compramos. Mas se não, medicamento aqui em casa só em últimos casos mesmo. Senão a gente faz que é o correto, deixar que o nosso próprio corpo se autoimune, ele se autocure. Por quê? Porque assim a gente se torna cada vez mais forte para combater os próximos resfriados, as dores que vem adquirir. E o Pietro não pegou. O Pietro normalmente é o menino que mais fica resfriado aqui em casa. E dessa vez, não, nada. Que bom. Porque o Pietro também, quando ele pega resfriado, é bem forte. Mas que nem eu disse, ele já pegou, não forte, e então o próprio corpinho dele já tá criando essa imunidade mais resistente, tanto que agora ele não pegou. E aí vocês acompanharam um pouquinho da nossa rotina nesses últimos 3 dias. Levamos ele no parquinho, porque quando tem sol a gente sempre aproveita para sair, né? Tem sol, o tempo é sempre mais agradável. Tava 10 graus quando nós fomos levar eles no parquinho. Aí ontem também saímos dar uma volta. Tava na faixa dos 13 graus ontem, então tava uma delícia. E como eu sabia que a previsão de hoje era chuva, eu disse pro Léo, vamos dar uma explorada, caminhar um pouco porque amanhã vai chover, né, no caso hoje. E acertei. Amanhã é para ficar nublado, amanhã aqui é dia 6, né, dia de Reis, e aqui na Itália é feriado. Então, o Léo trabalharia, né, hoje à noite, só que eles adiantam. Quando tem feriado no dia seguinte e o Léo tá no turno da noite, ele entra às 4 da tarde e sai à meia-noite. Então, hoje o Léo já foi, acabou de sair, né, para ir trabalhar e retorna para casa à meia-noite, porque depois vira, né, e já é feriado. Então, amanhã aqui na Itália é feriado nacional. Caiu no sábado, mas se fosse um dia de semana, seria feriado nacional, né? As crianças não teriam aula, nada. E por falar em aula, eles retornam na segunda-feira, dia 8. Os dois já retornam para a escola.
Vocês me fizeram muitas perguntas em relação aos itens da cozinha. Como é que está sendo o meu dia a dia na cozinha nova? As facilidades, se essa bancada é prática. Então eu vou gravar um vídeo específico falando só a respeito disso. Agora que já vai fazer um mês ainda que nós estamos com a cozinha montada. Aí eu vou falar sobre a lava-louça, que eu amo, sobre as bancadas, sobre como que é cozinhar aqui, se é difícil de manter limpo, essas coisas. Até vocês viram eu fazendo almoço. Esse é o meu jeito de fazer almoço. Eu não cozinho com as panelas abertas, com exceção aquelas que transbordam, né? Que normalmente são as massas, essas transbordam se você fechar. E de resto tudo fechado. Por que eu não coloquei coifa ou depurador aqui na cozinha? Porque eu não queria. Era um item que eu não queria. Eu tinha no Brasil, era muito útil, só que quando eu mandei fazer a cozinha no Brasil, eu fazia algumas frituras com mais frequência. E depois, com o passar do tempo, isso foi caindo muito. Então, quando a gente veio para cá, primeiro que o projeto que eu tinha pensado para aqui não incluiria coifa, muito menos depurador. E segundo, que eu quase nunca faço fritura. E quando eu fizer fritura aqui, eu vou fazer do lado de fora, no fogão de uma boca elétrica que nós temos. Isso vai ser na primavera e verão, né? Outono, no inverno não tem como, é muito frio lá fora. E como eu não faço fritura, como eu não faço comida gordurosa, que saia muito vapor gorduroso espalhando pela casa, então eu achei totalmente desnecessário investir em depurador. Até eu olhei alguns, mas não me agradei de nenhum modelo. Até porque eu acho que eles são muito grandes, fica muito estranho. E como eu não iria colocar armário aéreo aqui, então ficaria mais estranho ainda. Aí eu decidi fazer a cozinha sem depurador, sem sistema de exaustão de gordura daqui. E como é que está sendo? Já vai fazer um mês, né, que nós temos a cozinha. Eu já limpei todas as prateleiras, tudo, e não tem gordura. Então, ok, tá aprovado. Vai se manter assim, sem depurador. Se um dia no futuro eu ver que seja necessário, mas eu acredito que não, aí a gente coloca. Mas a ideia não é colocar. Aqui daria para colocar como exaustão, que nem eu tinha no Brasil, porque dá para furar ali do lado ou em cima aqui da nossa caldaia, que dá acesso para o corredor lateral aqui, né? Aquele recuo do prédio. Daria para colocar. Só que aí teria todo o sistema de tubulação, né? Que teria que dar um jeito de esconder. E mais uma vez teria que colocar armário. E armário não está nos meus planos em colocar aqui. Porque é um custo mais elevado, porque para mim se torna inútil. Eu tinha no Brasil, mas tinha muita coisa que eu enfiava lá em cima e esquecia que eu tinha, porque é muito alto, então não é fácil, não é prático para mim no dia a dia, que nem são as prateleiras. Então por isso que não tem, e tá funcionando super bem. Mas eu vou falar sobre mais detalhes, sobre a limpeza, como é que é a manutenção na cozinha, no vídeo específico que eu vou gravar falando sobre isso, né? E agora eu vou montar um arranjo para compartilhar com vocês. Um arranjo zero custo. Esse não custou absolutamente nada financeiro para nós. Então vamos começar com uma peça maravilhosa, que é essa garrafa aqui. Lindíssima. Essa aqui tava lá no sótão nosso, lá no nosso quartinho, digamos, lá em cima. Tem um vídeo aí que eu mostrei o sótão lá em cima. Então esse aqui tava num cantinho lá bem escuro, e dentro da base plástica, que isso aqui é uma garrafa de armazenamento. Eu acredito que isso aqui era guardado azeite, porque estava bem engordurado. E aí era sempre eu pegar, mas daí fui adiando. Até que um dia eu lembrei, fui lá em cima e peguei. Eu ia compartilhar com vocês, tirando o plástico e coisa, mas meu celular estava sem bateria. E eu queria fazer antes que ficasse noite. Então estava bem suja. Não imaginava que era verde, linda, maravilhosa, e essas garrafas não são muito baratas aqui na Itália quando encontra, porque elas já são peças mais antigas, né? Tem umas mais modernas, parecidas, mas essas aqui são mais antigas, então ela já tem um valor agregado. Então essa aqui não me custou nada, né? Foi um achado.
E isso aqui também não custou nada. Essa aqui são pedaços da nossa árvore de Natal. Nós já desmontamos a nossa árvore, mas eu queria um elemento grande para colocar aqui dentro. Eu comprei essas flores que estão aí, vocês estão vendo aí um pedaço, só que elas ficaram curtas para cá, porque eu não lembrava a altura dessa garrafa, então não ficou bacana. E aí pensei, né, em colocar um galho seco e deu super certo. Então essa aqui era a copa, eu acho, da nossa árvore, e esse aqui é um galho lateral. Aí o Léo cortou para mim com alicate e eu decidi montar o arranjo aqui. Ó, ele fica bem bacana. Nem precisaria desses galinhos aqui, mas o Léo colocou. Eu já tinha montado esse arranjo, só que eu esqueci de gravar para compartilhar com vocês. Então agora eu tô remontando para compartilhar. Então essas folhas foram o Léo que colocou aqui e eu vou manter, porque foi o meu marido que colocou. Só que acho que eu tô colocando invertido do que ele tinha colocado. É só para dar uma preenchida aqui na boca. Olha como fica bacana. Fica bem bonito, é uma coisa que muitos vão olhar, é um pedaço, um galho seco que você colocou dentro de uma garrafa. É sim, mas esse galho seco tem significado para mim. Foi a nossa primeira árvore natalina aqui na Itália, da minha forma de inventar as coisas sem custo, né? Que a gente teve custo de 10 euros nessa nossa árvore natalina. Então eu queria manter um pedacinho dela aqui em casa. E foi essa forma que eu encontrei de manter um pedacinho da nossa primeira árvore aqui na Itália conosco. E aí, onde colocar? Aí eu tinha pensado em colocar ali em cima, no lugar da samambaia, mas não ficou bom, para vocês verem que nem tudo funciona no lugar que a gente pensa. Então eu decidi colocar aqui em cima desse armário e ficou bem bacana. Agora eu vou recolocar ele de volta ali para vocês verem como é que fica bem legal. Como o Léo já saiu, então eu vou ter que pegar uma cadeira mais alta para eu subir. Tem que tomar cuidado para que os galhos não quebrem até eu colocar a garrafa aqui. E olha só como ficou. Eu queria algo que desse um volume ali em cima, mas não imaginava que eu iria colocar esse arranjo ali, até porque eu tinha pensado em colocar ele aqui em cima da ilha, mas aqui na ilha não ficou prático. Aí o Léo deu a ideia de nós testar lá, testamos e eu adorei. Deu esse volume, preencheu esse vão ali do jeito que eu queria. É claro que ele não vai ficar ali para sempre, eu já tenho ideia para colocar ele em outro lugar, que vai ser lá na sala. Mas como não temos sala ainda, então ele fica aqui. Então que sirva aí de ideia para vocês que uma garrafa e um galho bem escolhido dá sim para fazer um arranjo bem bacana. Aonde que eu vejo essas ideias? Eu sigo alguns grandes canais de decoração americanos. Um é o Estúdio Magui e ela costuma usar muitos arranjos assim de galhos secos naturais nas decorações das mansões, né, que ela decora. Então eu sempre me inspiro. Claro que eu nunca vou fazer igual o que ela faz, porque ela monta casas para as pessoas que são os seus clientes. E aqui em casa eu adapto pela nossa casa e pela nossa personalidade, que a decoração tem que envolver isso. Então aqui esse galho para mim tem memórias afetivas, que nem eu falei, é da nossa primeira árvore natalina aqui, e eu queria manter um pedacinho aqui em casa conosco. Mais tarde vocês vão ver onde eu vou colocar ele, porque ele é uma peça grande, ele deve ter quase 1 metro de altura com a garrafa. Então aqui em cima da ilha não ficaria bacana, porque não seria prático, né? Não ficaria se enroscando. Então vai ficar ali até eu montar a sala e levar ele para lá, porque ele precisa de um espaço grande, que você não tenha a circulação diária que nem a gente tem aqui, né? Que a gente usa muito isso aqui para comer, que vocês viram aí no último vídeo, viram nesse aqui. Então, a decoração sim tem que existir na nossa casa, mas a praticidade vem em primeiro lugar. Então, decorar com praticidade é algo muito importante para mim. E
Nosso novo ano tá começando, né? Desejo aí tudo de bom para vocês. Mas a única coisa que eu desejo do fundo do meu coração é que vocês tenham muita saúde. Porque se nós não tiver saúde, nós não temos nada das outras coisas. Então, acho que a primeira coisa que nós devemos desejar para as pessoas é o que eu gostaria que me desejassem e é o que eu desejo para vocês, é muita saúde. Tendo saúde, a gente tem força de vontade e determinação para conquistar tudo o resto, né? E não só saúde física, principalmente saúde mental também. Nós precisamos estar com essas duas bases fundamentais para vivermos bem, saudáveis. Corpo e mente tem que estar bem para nós poder correr atrás dos nossos sonhos. Nesse ano vocês vão ver muitas transformações nessa casa. No decorrer do ano, não esperem que as coisas vão acontecer tudo muito rápido, porque você sabe que aqui em casa não funciona assim. E tudo o que eu for fazendo, eu vou compartilhando com vocês. Vai ter muitos DIYs simples, fáceis de fazer, com coisas que vocês podem pegar na natureza, ou que vocês têm em casa, e não vem aquele item de outra forma. Eu vou compartilhar algumas ideias bem bacanas com vocês. Só estou esperando chegar alguns pequenos detalhes que eu comprei para fazer os primeiros DIY. Porque, como vocês sabem, eu não tenho todos os materiais que nem eu tinha no Brasil. Então aqui eu tenho que estar comprando as coisas para desenvolver os meus pequenos projetos. Claro que vocês provavelmente já vão ter a maioria das coisas e não precisam comprar. No meu caso, eu tenho uma parte, mas sempre falta uma. Então não tem outro jeito, eu preciso comprar. Mas são ideias super simples de decoração, afetivas, que eu vou compartilhar com vocês, que são os toques, os meus toques que eu vou dar na nossa casa. São as criações minhas, você sabe que eu valorizo muito os objetos que eu mesma faço para decorar. Tanto vai ser para decorar essa parede aqui da cozinha, tem os pequenos detalhes que vão ficar aqui do lado da porta, tem aqui na ilha também, na ponta da ilha. Então tem vários pequenos projetos que eu vou fazer e compartilhar com vocês. E aí vai ter para o restante da casa, né? Para a sala, para o quarto. Nós vamos montar um escritório aqui em casa também, porque eu preciso, né? Agora eu vou editar vídeo, eu vou ter que ir lá no quarto ou ficar aqui. E o problema é quando o notebook descarrega, aí eu tenho que ficar puxando extensão para poder carregar ele. Então, sim, eu vou ter um pequeno escritório aqui, super simples também, mas muito bonito. Já definimos o lugar onde vai ser e em breve começamos a desenvolver esse projeto. Também tem a conclusão aqui do hall de entrada, que eu tenho mais 3 pequenos projetos para fazer ali, para concluir. O primeiro vocês já viram, né? Que ficou uma graça, que agora aqui onde eu estou, eu olho para lá e vejo um espaço bonito. Antes eu vi um espaço escuro, feio, que não combinava com a casa. Agora só falta colocar as guarnição ali para ficar completo, mas isso é só um detalhe que a gente vai ajustar aí no decorrer do ano. Então, muito obrigada pela companhia de sempre, muito obrigada por estarem conosco e por continuarem agora em 2024. Compartilharei com vocês muitas ideias bacanas, trechos das nossas viagens, porque sim, a vida não é só trabalhar, a vida não é só mobiliar a casa, cuidar de casa. A vida é os momentos em que nós vivemos com as pessoas que amamos. E a gente quer criar muitas memórias afetivas para os nossos filhos. E como é que se cria isso? Com novas experiências fora de casa. Seja uma pequena viagem, seja uma experiência que nem ontem quando nós fomos no meio das arrozeiras, seja lá o que for. Mas memórias para as crianças é muito importante. Porque eu tenho muitas memórias da minha infância e eu quero que os meus filhos também tenham da deles. É claro que a infância que eu tive eu não consigo proporcionar para os meus filhos porque a gente vive em outros tempos. Mas o máximo que eu puder proporcionar, tanto eu quanto o Léo, iremos e vocês vão acompanhando conosco no decorrer aí dos próximos vários vídeos que virão. Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho. E até o nosso próximo vídeo.